Queridos amigos obstinados, mais uma live aqui com empreendedores obstinados. Vamos chegando aí, vamos chegando. Vamos chegando aí, meus queridos colegas, queridos amigos obstinados. Vamos chamando os colegas aí também, os amigos, para a gente bater um papo aqui extraordinário na segunda jornada da live Os Obstinados, 12 chaves para a criação de riqueza. O método, a primeira jornada foi extraordinária, não foi? Quem daqui participou, assistiu algumas lives na primeira jornada? Levanta a mão aí, mãozinha, bota a mãozinha aí. E hoje estamos iniciando, né, a segunda jornada. Aí, foi fantástico, Léo, que legal, assisti todas, Douglas, que bom, Douglas. O objetivo é exatamente esse, é poder contribuir com vocês, nossas chaves, os nossos ensinamentos, o que nós fizemos ao longo da nossa jornada para poder superar as adversidades, superar as dificuldades, crescer, prosperar e adquirir riqueza financeira assim, né? Adquirir riqueza financeira assim. Esse é o nosso objetivo. E eu fico muito feliz em estar sabendo que vocês estão participando, estão aí, Heloísa, lives maravilhosa, Make-up Patrícia Lopes, lives maravilhosa, Ediane, eu estou obstinada, Kelly, que massa. Ou seja, muita gente participou, muita gente assistiu e muita gente gostou, né? Então quero dizer que vamos iniciar hoje com Lucas Luco, amigo e conselheiro e patrono aqui do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Estou aqui no Instituto Êxito agora. Amanhã teremos Cris Arcângeli, porque teremos muitas mulheres obstinadas aqui nessa segunda jornada. Camila Farrani, Carol Paife, Aline Salve. Sexta-feira teremos Guilherme Benchimol, depois já as mulheres novamente, Andresa Carício, Patrícia Meirelles, Luiz Fernando Roxo, Tiago Reis, Sabrina Nunes, ou seja, é um time de grandes empreendedores obstinados, né? Homens, mulheres que estarão aqui conosco para nos ensinar, para passar as suas experiências, para passar as dificuldades e as chaves que eles utilizaram para superar essas adversidades. E o meu livro vai sair, né? No final de setembro estará nas bancas aí o meu livro, 12 chaves para a criação de riqueza, onde eu mostro quais foram as principais chaves que eu utilizei, de uma por uma. E dou os exemplos, né? Não basta ser empreendedor de palco, tem que ser empreendedor empírico, tem que ser empreendedor da prática, aquela pessoa que realmente faz. Não basta ficar lendo e ensinando, você tem que aprender lendo também, mas tem que aprender praticando, como eu fiz na minha vida. E quero passar para vocês isso. Certo? Não esqueçam que nós vamos ter aquele almoço mentoria. Aqueles que quiserem participar, entrem no meu site www.janguiadiniz.com.br. Entre lá no banner Movimentos Obstinados e se inscreva, né? Se inscreva, tem uma regrinha lá, participe da regra. Tem gente se inscrevendo, pessoal, e não está completando. Porque além de botar o nome, o telefone e o e-mail, tem que marcar 5 pessoas, né? Lá tem a regrinha, leia a regrinha direito. Muita gente se inscreveu de forma errônea, não cumpriu as regras. Essas pessoas não irão participar. Então, se vocês se inscreveram lá e não cumpriram as regras, não irão participar. Certo? Vamos ver se o meu convidado já chegou aí para passar as chaves para vocês aí que ele tem utilizado. Olha o homem aí. Muito bem. Lucas, já te chamei aí. Lucas está aqui na outra sala, na minha sala de reunião. Olha o homem aí. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, e você? Nós estamos aqui longe, né? Nós estamos longe. Estamos longe aqui a uns 10 metros, né? Dá um quadro aqui, olha o quadro, ó. Aqui na sala do Jang. Pois é, Lucas está aqui na minha sala de reunião, né, onde eu tenho vários quadros que retratam a história da minha vida, porque na época eu não tinha internet, quando eu comecei. E aí muitas matérias, olha aí atrás, muitas matérias de jornais de 30 anos, quando eu comecei na época como juiz, depois procurador. Diário de Pernambuco.
muitas capas de revista, né? Estado de É São aquelas Paulo. pessoas que tiveram a oportunidade de vir aqui, né? De vir aqui me visitar. Quem sabe vocês possam vir aqui algum dia, né? Todos estão convidados, claro. Poderão ver essa retratação da luta, né? Da superação que a gente passou ao longo da nossa vida. Tem quadros aí de 30 e tantos anos, né? Matéria de jornais, capa de jornal, de revista. É a sua primeira. Inclusive, o ápice nosso que foi a capa da Forbes, né? Muito interessante. Mas, meu irmão, muito obrigado por estar aqui conosco. Agradeço. Você é um artista obstinado. Tenho muita honra de tê-lo aqui no Instituto Êxito de Empreendedorismo, muita honra de tê-lo como amigo aqui e muita satisfação de ter você participando dessa live para passar as suas chaves, né? O que é que você tem utilizado ao longo da sua vida para adquirir sucesso, prosperar e ganhar dinheiro também, né? Dinheiro é bom, meu amigo. Pessoas ficam dizendo que dinheiro não é bom, mas dinheiro é bom. Oi. É ótimo. Eu queria só apresentar, eu estou aqui apresentar você para os meus seguidores também. Eu já tinha mostrado um pouco do trabalho do Jang já para meus seguidores, né? Sempre que eu venho aqui na Epitia, eu falo um pouco sobre o Janguier, mas é sempre bacana recapitular algumas coisas, porque além de advogado, mestre, doutor em direito, enfim, o Jang tem um currículo muito extenso, mas o que mais me chama a atenção nele é a humildade que ele tem em se considerar um aprendiz, principalmente no nicho do empreendedorismo, que é o assunto que a gente está em pauta hoje. E já tem uns 48, 49 anos já que você empreende, né, Jang? Desde os 8 anos, né? Eu empreendo desde os 8 anos de idade, né? Porque eu comecei como engraxate aos 8 anos de idade. Então, Nossa, 40 e tantos anos é empreendendo. uma história linda. Inicialmente empreendendo na vida e depois nos negócios, né? Então faz muito tempo. Mas obrigado, Lucas, aí por me apresentar aí para o seu pessoal. Pessoal, nós temos aqui quase 1.000 pessoas participando da live de hoje. Vocês sabem que o objetivo nosso aqui é compartilhar conhecimento, compartilhar com vocês as chaves. E a gente sabe que todos vocês são obstinados como nós. Agora, o verdadeiro obstinado compartilha a informação, compartilha conhecimento. Então, eu queria pedir para vocês, ó, chama aí pelo menos 30 pessoas aí, cada um de vocês, para que a gente possa dividir, não só com vocês, mas com outras pessoas também, as E nossas principais chaves. Né, manda no Lucas? grupo da família, manda no grupo dos amigos, manda para aqueles amigos que quer começar a empreender, mas está com medo, né? Aquele amigo que sempre, vou abrir um negócio, vou começar com uma coisa, mas sempre tem medo de dar o primeiro passo. Essas lives que o Jang está fazendo e também o livro que ele está lançando agora, né? As 12 chaves para a criação de riqueza, vai ajudar bastante gente, né? Tanto é que o título já diz tudo. As 12 Exatamente. chaves para a criação Então, de eu riqueza. queria dizer aí para os seus seguidores que o objetivo dessas lives, a ideia de fazer essas lives surgiu quando eu tive a ideia de publicar o livro chamado 12 Chaves para a Criação de Riqueza. O livro sai o mês que vem, em setembro, né? E aí eu pensei, por que não chamar outros obstinados? Por que não chamar outros empreendedores de sucesso para a gente passar as chaves, as deles e as minhas, né? Nesse livro eu boto as 12 principais chaves, claro que existem outras. Mas você tem suas chaves, os outros empreendedores que passaram por aqui também tiveram, têm as deles, e os outros que irão passar por aqui têm as deles, né, também. E eu queria começar lhe perguntando, você fica à vontade para me perguntar também, Lucas. Beleza. Quais foram as principais chaves, né, que você vem usando ao longo da sua vida? Você é um cara jovem ainda, mas já de muito sucesso, para poder crescer, prosperar e ganhar dinheiro, né, também. Cara, assim, eu, graças a Deus, eu tive uma educação, né, familiar muito, assim, muito forte, muito consciente, assim, graças a Deus. Meu pai, o Paulinho e a Karina, eles me educaram de forma incrível, fantástica, graças a Deus. Nasci no interior de Minas Gerais, em Patrocínio. Então, eu digo que essas chaves que eu vim encontrando no meio do caminho, eu não seria possível encontrar elas se eu não tivesse a educação, né, e se eu não tivesse o direcionamento dos meus pais. Então, uma das
até listei algumas chaves que eu considero assim as mais importantes, e uma delas é humildade, para poder aprender sempre, para nunca, vamos dizer assim, para nunca se considerar autossuficiente, né? Coloquei aqui família, coloquei fé, né? E quando eu falo de família, isso ajuda, pelo menos no meu caso, sempre me ajuda, a família sempre me ajuda muito a manter a essência e não tirar, vamos dizer assim, não tirar os pés do chão, sabe, assim. A família sempre me volta para esse meu lugar de essência, sabe. Coloquei aqui também bons hábitos, porque para mim a chave dos bons hábitos também é algo que me ajuda muito até hoje. Eu acabei, através da atividade física, eu acabei conseguindo entender onde é que eu podia aplicar o esforço necessário para criar bons hábitos. E esse mesmo esforço que eu apliquei para conseguir criar o hábito da atividade física, eu entendi que replicando esse esforço em outras áreas da minha vida, eu ia conseguir atingir os meus objetivos de ser uma pessoa melhor, de ser um profissional melhor, de ser um filho melhor, um pai, um marido melhor, e aí por diante. Então, eu considero os bons hábitos também uma chave muito poderosa. E coloquei aqui também, por último, propósito, porque, e essa para mim, não sei o que você acha, né, Jang, mas para mim é a chave mestra. Assim, o propósito é a chave mestra, é aquela que um empreendedor, um obstinado, ele não pode deixar de ter nunca, sabe? É a grande sacada, assim, a grande chave mestre. O que você acha disso? Extraordinário, meu irmão. Eu queria comentar aqui, pessoal, 850 pessoas aí, né? Chama aí cada uma umas 30 pessoas para a gente poder compartilhar aqui com muito amor, com muito tesão mesmo, as nossas chaves para vocês aqui, o que fez a gente crescer e prosperar. Eu vou comentar aqui, veja que lições belas Lucas já passou aqui nessa primeira fala dele. Ele fala que uma das principais chaves foi a família, né? Quando eu escrevo no livro As 12 Chaves para a Criação de Riqueza, eu trato dos diversos tipos de riqueza. E uma delas é exatamente a família, mas existem outras também, né? A família é uma das principais, dos principais tipos de riqueza, mas tem a riqueza da saúde, e ele falou também os bons hábitos para, por exemplo, a atividade física é um bom hábito que faz com que ele seja uma pessoa saudável. Então, a riqueza da saúde é de extrema importância na vida da gente, juntamente com a riqueza familiar. O conhecimento é outra grande riqueza que a gente escreve, principalmente na sociedade em que a gente vive, né? Costumo dizer que a gente vive na sociedade do conhecimento, onde o conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais, como fator de desenvolvimento humano, considerado instrumento de poder. Conhecimento hoje é poder. E é muito barato. É muito barato. Se você acha que conhecimento é caro, já dizia Benjamin Franklin, imagina a ignorância, né? É barato porque está tudo posto aí embaixo na internet, basta você ir lá. Verdade. E agora, se você quiser conhecimento acadêmico, você tem que ir para uma universidade, como eu tive a oportunidade de ir. Lucas também foi, estudou publicidade também, aí é conhecimento acadêmico. Mas conhecimento geral, conhecimento específico, você consegue gratuitamente. Então, o conhecimento também é uma riqueza. O network, que é a amizade, os relacionamentos, é outro tipo de riqueza. Agora, ele falou dizer, aqui também... Jang, eu costumo dizer que conhecer as pessoas, o networking, as conversas que a gente tem com as pessoas, elas são como se fossem livros. Né? Por exemplo, eu digo que tá com o Janguier uma tarde ou num almoço é como se eu tivesse lido um livro de empreendedorismo. Sabe? É como se eu tivesse ouvido um resumo de um livro super importante. Então, é até bastante importante frisar essa questão das conexões, das relações, porque isso também é conhecimento, isso também é buscar aprender. Né? Extraordinário. Então, outra lição que ele está passando aí, pessoal. O network, o relacionamento, a importância de você procurar, buscar network, o relacionamento de qualidade, relacionamentos saudáveis. Isso é uma das chaves que eu escrevo lá, é o network. Me veio um negócio aqui na cabeça que quando a gente vai numa livraria, a gente sempre, de acordo com aquilo que a gente almeja, com o propósito que a gente escolhe os melhores livros. Né? E é super importante a gente entender as pessoas também como livros. Né? A gente, na hora de escolher as nossas
relações, de se conectar com as pessoas, a gente pensar nelas como se fossem livros que vão acrescentar muito na vida da gente, sabe? Então, aí eu tô pensando aqui que pessoas são livros, né? A gente escolher bem com quem que a gente vai se relacionar é super importante. Pois é, mas você também falou aqui da riqueza do propósito. O propósito ele trata como uma chave extraordinária da vida dele, mas de fato, eu no meu livro trato o propósito, razão de existir, causa de existir, né, para deixar um legado é uma grande riqueza. Você tem que vir ao mundo para cumprir um propósito de vida. E como cumprir o propósito? Como descobrir qual é o seu propósito? Descobrindo quais são os seus dons, né? Sim. Eu digo que viver com propósito é viver de verdade, o resto é apenas sobreviver, é apenas existir. Mas a gente também tem a riqueza da reputação e, por último, a riqueza financeira, meus amigos. Muita gente vive lutando aí dia e noite para conquistar a riqueza financeira e desprezando os outros tipos de riqueza, né? Eu Ô, digo e Jang, mantenho. Oi. mas me fala um negócio aqui. E a pessoa, porque eu vou te ser sincero, assim, nem sempre eu tive um propósito bem definido. E eu acho que isso é normal, né? Porque o propósito, você vem entendendo, como você disse, você vem conhecendo os seus dons, você vem aprimorando os seus dons, e aí, depois de um certo nível de consciência, você consegue definir vamos dizer assim, qual é a sua missão, né, junto com esses dons, né? Então, por exemplo, você sempre teve um propósito bem definido? Ou quando é Não, que esse não, não. propósito Não, começou não. a... Não, no início não, né? No início você nem sabe quais são os seus propósitos. Como eu disse, para você descobrir os seus propósitos, você tem que antes descobrir os seus dons, porque todo mundo nasce com dons, que são aquelas habilidades inatas, né? Aquelas habilidades que você conquistou no seu próprio DNA, por exemplo, né? E quais são os dons? É aquilo. Como é que você descobre os dons? Descobrindo o que é que você é bom, o que é que você gosta de fazer. Por exemplo, você gosta de cantar, você sempre gostou de tocar, você tinha o dom para música, tinha o dom artístico. Então, quando você define o dom, fica muito mais fácil você definir outros propósitos ou seus propósitos, né? É, eu digo E, isso, eu digo ah, isso porque tem muito jovem aposta assistindo a gente. Eu fiz 30 anos esse ano e não tem muito tempo que vamos dizer assim, não tem muito tempo que eu comecei realmente a enxergar o meu propósito bem, com muita nitidez. E muitas vezes o jovem, ele começa a se desesperar antes da hora, porque ele ali para os seus 20 e poucos anos, o cara já pensa que tem que ter um propósito super definido e ele se desespera. Putz, o que que eu vou fazer da minha vida? E às vezes até a sociedade, a família cobra isso dele, né? Cobra essa definição rápida e não é bem assim que as coisas acontecem. Porque se você se desesperar, eu penso que isso pode até, às vezes, atrapalhar você a encontrar e enxergar esse propósito. Então, é só para poder dizer que eu, como um jovem empreendedor, e o recado que eu quero dar é para que esses jovens eles não se desesperem antes da hora, porque isso pode sufocar muita coisa, isso pode sufocar oportunidades, pode sufocar os seus dons, por exemplo, e com esse desespero, às vezes, você pode começar a trabalhar, por exemplo, com uma coisa que você não gosta de verdade, sabe, do fundo do seu coração, com uma coisa que você não acredita, né? perfeitamente. A paciência é de extrema importância na vida da gente, né? Claro que você não pode parar, você tem que estar sempre correndo, você tem que estar sempre trabalhando, tem que estar sempre estudando, principalmente Isso. estudando, e com paciência, né? Descobrindo o que é que você gosta de fazer, o que você é bom, quais são as suas habilidades inatas, adquirindo outras habilidades, que são as habilidades adquiridas, né? Para realizar aquilo que é de melhor na sua vida, né? E aí, com o tempo, você vai descobrindo os seus verdadeiros dons e depois os seus verdadeiros propósitos. Eu costumo citar esse exemplo aqui, ó, Warren Buffett. Warren Buffett, Uhum. quando ele era jovem, que é um dos maiores investidores do mundo, ele sempre gostou de matemática, gostou de cálculo, gostou de emprestar dinheiro, porque ele já tinha um dinheiro de investir. Então, o dom dele era exatamente esse. Tanto é que ele se transformou no maior investidor do mundo. Quando ele descobriu o dom, depois é muito mais fácil descobrir os verdadeiros propósitos de vida. Outro exemplo que eu cito,
Anthony Robbins, né? Aquele maior coach do mundo, o Uhum. maior escritor de desenvolvimento humano do mundo, todo mundo conhece Anthony Robbins. Desde que ele era jovem, na universidade, ele adorava ler livros de psicologia, então ele era procurado constantemente pelos seus colegas que tinham algum problema para se aconselhar com ele. Ou seja, ali realmente ele descobriu, né? Ele gostava daquilo, gostava de ler livros de psicologia, e ele descobriu ali qual era o dom dele. Então ele passou, quando ele descobriu que ele era bom naquilo, ele começou a ajudar as pessoas é, é, como um verdadeiro propósito. Hoje ele ajuda as pessoas a se desenvolverem, né? A fugir das crenças limitantes, dos padrões negativos, Uhum. a fugir daquelas doenças que a gente chama de doença da vitimização, né? Do sensortismo, do miseralismo. Então ele era bom naquilo, aí o propósito passou a ser ajudar as pessoas, né? Agora, quando Ô, você descobre Jang, os seus dons, oi, eu queria te fazer uma pergunta agora, porque a gente tava falando pode fazer. das A, chaves, a, né? a internet aí tá, parece que tá meio ruim aí na sala. Não, Se tiver, você bota no 4G aí, tá, eu vou tá? botar. Para ver se melhora, porque ela tá meio travando. Acho que vai melhorar agora. É. Melhorou? Melhorou? Eu acho que sim. Aqui bastante. Melhorou. Pode fazer. Melhorou. Jang, a gente estava falando das chaves, né? As que são É. importantes, né, para a construção de riqueza. E quando eu falo, é importante ressaltar que quando a gente fala de riqueza, a gente não está falando só de riqueza material, tá, gente? Quando a gente fala do lançamento do livro do Jang, que são as 12 chaves para conquistar a riqueza, não é só riqueza material, tá? Porque riqueza vai muito além disso. Então, cara, o que é que atrapalha, você acha, na sua opinião, Jang, atrapalha as pessoas a conquistar a riqueza? O que você acha que são os Ah, pontos que mais. muita coisa atrapalha as pessoas a conquistar os diversos tipos de riqueza, especialmente a riqueza, a riqueza material, que é a riqueza financeira. Uhum, A primeira coisa que atrapalha, né, eu acho que é a que mais atrapalha, é exatamente a pessoa não acreditar nela. É a pessoa eivada daquilo que eu acabei de falar, das crenças negativas, dos padrões negativos. As pessoas que acham, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. São aquelas pessoas, é a própria mente da pessoa. São as uhum, mentalidades que eu chamo de mentalidade fixa ou limitada. Aquela pessoa que nasce, né? Porque as negatividades, os padrões negativos, as crenças limitantes, a gente adquire até a formação da nossa personalidade. Quem ensina muito bem isso é Bob Hoffman. Existe até um curso chamado Processo Hoffman da Quadrinidade, que eu aconselho, que é realizado pela professora Heloísa Capelas, que é uma sócia do Instituto Êxito aqui, que eu aconselho a todo ser humano fazer. E no processo Hoffman da quadrinidade, a gente aprende que até os 7, 8 anos de idade, a gente forma a personalidade. E até essa data, nós uhum. assimilamos todas, nós adquirimos todas as negatividades e positividades também dos nossos pais biológicos ou substitutos, Uhum. em virtude do amor condicional que os pais dão para o filho. O filho que vive lutando em busca do amor incondicional, aí ele procura imitar todos os defeitos e também os padrões positivos dos seus pais. E eu digo pais biológicos e também pai substituto. O que é pai substituto? Uma empregada que cuida uma colaboradora, né? Uma secretária que cuida do bebê desde início, desde Sim. pequeno até os 7 anos de idade, porque a vida inteira o menino passa com aquela É. colaboradora, com aquela secretária. Então, em virtude do garoto, do menino, do bebê ficar tentando ter um amor incondicional dessas pessoas, ele vai assimilando, vai imitando a pessoa, né? Vai imitando. Ô, Jang. Por exemplo, os pais, se você, o que é um amor condicional ou amor incondicional? O pai diz: se você ficar bonzinho hoje, se você não quebrar as coisas, se você não fizer isso, você pode brincar. Se você não fizer aquilo, você vai ganhar um chocolate, vai ganhar um Aham. pirulito. Isso é um amor condicionado a um comportamento. Então a criança assimila todas as negatividades, fica imitando os pais para tentar conquistar um amor Exato. incondicional.
Mas esse curso do processo Hoffman da quadrinidade nos ensina que a gente pode descobrir quais são as negatividades, onde assimilou elas e pode se libertar delas. Se libertar delas com autocompaixão e com compaixão dos seus pais biológicos ou substitutos, até porque os pais assimilaram dos pais deles e os pais deles assimilaram dos outros pais, e isso é uma herança Exatamente. maldita que vai sendo transmitido de geração para geração, entendeu? Exatamente. Então, a primeira coisa é você se libertar dessas crenças negativas, acreditar em você, acreditar que você é capaz, que é possível, acreditar que não interessa de onde você venha, o que interessa para onde você quer ir, não interessa o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com o que fizeram com você. Porque aí Exatamente. sim, você abre sua mente, você passa a ter uma mentalidade de crescimento de riqueza e aí começa a construir coisas. Mas não basta isso, né? Aí tem também os próprios defeitos das pessoas, como preguiça, como desídia, como sabotagem, como falta de força de vontade, porque muita gente que descobre quais são as crenças limitantes, mas não tem força de vontade para. Então, são muitos problemas que fazem com que as pessoas não comecem a conquistar a riqueza. Em primeiro lugar, são as crenças limitantes e a mente. Em segundo lugar, a falta de disciplina, a falta de determinação, Uhum. a falta de compromisso com a própria riqueza, com os próprios sonhos e por aí Você vai. falou também, Jang, você falou da falta, né, de acreditar em si mesmo. Mas eu vejo também muitos empreendedores que têm, na verdade, quando sobra o ego, sabe? Quando a pessoa acredita, ultrapassa todos os limites, entende? E aí essa pessoa chega vamos dizer assim, a não ter aquela humildade essencial para poder seguir, para poder crescer. Eu vejo muito isso, sabia? Eu vejo muito isso. Às vezes, o empreendedor que começou a dar. Quando eu falo empreendedor, isso também é para o artista, porque uma carreira musical é um empreendimento, é um grande empreendimento, né? Eu falo de todos os nichos. Claro. Quando a pessoa começa a sair um pouco do lugar e ela já tira todos os pés do chão e já começa a viajar na maionese, vamos dizer assim. Entende? Eu conheço e tenho a oportunidade de conhecer muitas pessoas assim, infelizmente. E que a gente sabe que, putz, logo ali, essa pessoa vai ser muito atrapalhada pelo próprio ego, por si mesmo, sabe? Pela falta de humildade em aprender. A pessoa às vezes se acha autossuficiente, acha que não precisa de ninguém, acha que não precisa de um time, acha que não precisa de. É aquele negócio, né? Não age com liderança, né? Age É o como. orgulho. Exatamente. Sobre isso, eu gostaria de dar minha opinião. É o seguinte: eu escrevo lá no livro que uma das primeiras chaves para a pessoa crescer e prosperar e adquirir riqueza financeira é decidir mudar de vida. Tem que decidir e gritar bem alto, em bom som: eu vou mudar de vida, e começar a agir, né? Agora, para ele usar essa chave, a pessoa tem que começar. Não basta só decidir mentalmente e ficar parado. Ele tem que começar imediatamente. Mas para essa pessoa começar a agir em busca do seu sonho, o sonho já é a segunda chave, um sonho grande, a gente tem que sonhar grande, ela tem que vencer os seus inimigos. E quem é o maior inimigo da pessoa? Ela própria. Nós Porque o maior mesmos. inimigo, o maior concorrente, o maior competidor da pessoa, sabe o que é? Aquilo que você falou, é o seu ego, o ego da Uhum. pessoa, é a procrastinação, é a sabotagem, é a desídia, é a preguiça, né? São os maus hábitos. Então, a pessoa, para começar na trajetória de vitória, ela tem que vencer ela própria. Eu digo que se você vencer os outros, você pode até ser forte, mas se você vencer a você mesmo, né, vencer os seus defeitos, você Aí é que tá. passa a ser invencível. Agora, depois que você consegue vencer e consegue prosperar, eu queria até falar do que você falou inicialmente. A pessoa tem que ter humildade. A humildade é de extrema importância na vida do ser humano, mesmo quando você estiver lá em cima, mesmo quando você tiver É sucesso. incrível porque todas as pessoas que eu conheço que construíram grandes riquezas, todas as pessoas que deram certo, vamos dizer assim, as pessoas que chegaram lá, como. Vocês não têm ideia de como é o Jang como pessoa, por exemplo. Ele é um cara que a gente está numa mesa de reunião importantíssima, falando sobre assuntos importantíssimos e grandes, e ele vira e fala assim, não, vira para outro empreendedor e fala assim,
mas porque eu, né, como aprendiz, né, cara, aprendiz, o cara, tipo, conquistou tudo que um empreendedor almeja, né, e ele ainda se considera um aprendiz. Isso é muito importante. E eu vejo e eu vejo isso em todas aquelas pessoas que eu admiro e entendo que chegaram lá, sabe? Mas Isso nós é somos eternos aprendizes. Nesse mundo que vivemos, a gente tem que aprender diuturnamente. Porque muita coisa que a gente já aprendeu no passado, inclusive na universidade, não serve mais para nada, né? Já dizia Alvin Toffler que os analfabetos de hoje, Lucas, não são aqueles que não sabem mais ler e escrever. São aqueles que não sabem desaprender para reaprender o que interessa. Então exatamente. você tem que ter humildade para estar sempre aprendendo, aprendendo com as pessoas. Eu aprendo com você, aprendo nessas lives também com os meus convidados, aprendo com as pessoas que estão nos assistindo, porque eu peço, ó, depois vocês printem a tela aí, mandem uma mensagem para a gente, uma lição. Então já aproveita aqui, pessoal, ó, printem a tela aí, dá um sorriso aí, Lucas. E marca nós. Printe a tela, marque a gente e escreva lá uma lição que você quer passar para mim, para que eu possa aprender, para o Lucas. Aquelas principais lições, né? Geralmente 5 ou 10 lições, eu reposto. Mas é algo que eu quero que vocês me ensinem também. Eu estou aqui para ensinar para vocês o que Jang, aprendi, mas estou aprendendo também, né? Oi, você Lucas. falou de um assunto muito importante, né? Eu esses Hum. dias estava vendo um documentário assim, acho que eu mesmo não sabia muito sobre isso, mas os animais, os animais, eles têm um instinto colaborativo, né? Você vai perceber que no reino animal tudo eles fazem em colaboração, né? Por exemplo, os lobos, eles têm uma organização. O chefe da matilha vai atrás de todo mundo, entendeu? Então eles têm uma organização e toram entre si, né? O ser humano, eu sinto que muitos têm essa dificuldade de colaborar, entende? De aceitar colaborar com outro ser humano. E eu acredito muito, e isso eu tiro da música, inclusive, a música que me mostrou mais isso, que gente precisa de gente, sabe? Que, no meu caso, artistas precisam de artistas, empreendedores precisam de. Então, às vezes eu fico observando muitas pessoas e que ainda muitas têm uma certa dificuldade, né, de aceitar colaborar com outras. Na música, isso para mim eu vejo que é o mais importante. Colaborar com outros artistas para mim é o que vai dar longevidade para o meu trabalho. É o que vai dar longevidade para o trabalho de outro artista, porque você colaborando com artistas, você está compondo a sua história, você está inovando, você está atualizando a sua forma de trabalhar. E isso em todos os nichos. Então, assim, eu penso que hoje o papel que eu quero exercer, um dos papéis que eu quero exercer na música hoje como artista é o papel de agregador, sabe? É o papel de colaborador, ser ponte, sabe? Eu amo isso, eu amo fazer ponte. É, a colaboração, né? A solidariedade é de extrema importância na vida do ser humano, né? Infelizmente, isso não é regra, e deveria ser regra, né? As pessoas têm que ser gratas, né? Gratas aos outros, grato inicialmente a Deus. Nós temos que ter gratidão, em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar a nossos familiares, né? Porque na hora do pega para capar, só eles vão estar conosco. Em Sim, terceiro lugar, os nossos colaboradores, porque ninguém faz nada sozinho. Eu, por exemplo, no meu grupo Ser Educacional, que é o grupo de universidade que eu tenho 12 mil colaboradores, mas são eles que tocam o empreendimento. Eu sou muito grato a eles. Mas temos que ser grato aos nossos amigos e às pessoas. Mas, infelizmente, Lucas, o ser humano é ingrato, né? Diferentemente do cachorro. Veja a comparação que eu faço. Se você pega um cachorro faminto e dá comida, ele não morde você, entendeu? Ou é. seja, o ser humano o instinto dele é de ingratidão, infelizmente. Mas a gente tem que mudar isso. Exato. A gente tem que mudar isso, tem que É o passar a nosso ser. papel, né, Jang? É o nosso papel. Exatamente, temos que ter um instinto colaborativo, de solidariedade e de gratidão. Mas essa máxima que eu citei aqui é uma máxima realista, né? Infelizmente, você pega um cachorro, dá comida para ele está faminto, ele está carinho, ele não vai lhe morder.
né? Agora, dá comigo para dar amizade, dar comida, para certos seres humanos, certas Exato. pessoas, né? E isso não pode acontecer. A gente tem que lutar para mudar a humanidade, né? Mas eu queria aproveitar a oportunidade aqui para dar uns avisos aqui. Pessoal, eu vou fazer em setembro um almoço mentoria. E nesse almoço as pessoas que forem sorteadas para participar vão receber meu livro 12 Chaves para a Criação de Riqueza autografado. Serão 12 pessoas, 12 obstinados, eu chamo de obstinados. E os seguidores de Lucas, o que é ser obstinado? A obstinação é estado de espírito, é estilo de vida, você ser um guerreiro. Eu digo, você tem que ser um fodido obstinado, com O, e não um fodido vitimizado, com U, que é fodido, é obstinado. É um guerreiro, é uma pessoa que acredita nela, é uma pessoa que luta com disciplina, determinação e não desiste jamais. Isso é ser obstinado. E eu criei o movimento dos obstinados. Então, se você quiser participar desse almoço mentoria em setembro, a data ainda não está fixada, mas vai ser fixada. Entre lá no site e se inscreva no meu site, janguiediniz.com.br, www.janguiediniz.com.br. Se inscreva lá no Movimento dos Obstinados, que nós vamos sortear 12 obstinados para participar dessa mentoria, desse almoço e Aí receber sim, o hein? livro autografado, certo? Outra coisa, vou deixar a live gravada também. As pessoas que quiserem passar algumas lições para a gente lá também, escreva, né? Os 5 melhores lições lá, ou as 5 melhores comentários do que vocês aprenderam com o Luca e comigo. Vão receber um livro meu também. Dos 26 Ah, livros que que eu já legal. publiquei, vão receber um livro meu também. Eu queria fazer uma proposta, uma pergunta aqui para você, Lucas. Você é patrono do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Sim. que é um instituto que nós criamos para ajudar os jovens, as pessoas carentes, né? As pessoas jovens, especialmente de escolas públicas, a empreender na vida e nos negócios. O que você acha de iniciativas como essa e do próprio Instituto Êxito? Primeiro, assim, eu agradeço. É um prazer fazer parte desse time. O Êxito, o Instituto Êxito, o grande propósito do Instituto Êxito é muito maior do que qualquer um imagina. É muito mais do que passar chaves de empreendedorismo para jovens, né? Para jovens que talvez não teriam essa oportunidade. O propósito do Instituto Êxito é fazer uma mudança nacional, internacional, né? De dentro para fora, né? Nesses jovens, nessas crianças que vão começar a entender um pouco sobre empreendedorismo logo, vamos dizer assim, logo no seu crescimento, na sua formação, né? Como pessoa. Eu, por exemplo, se eu tivesse uma oportunidade de ter ouvido mais sobre empreendedorismo lá na escola, lá no meu ensino fundamental, até mesmo no início do meu ensino médio, isso tinha mudado, talvez até acelerado o meu processo de construção de riqueza, né? Então, a gente tem, além dos fundadores, né, que o Jang é o nosso presidente, e os outros fundadores são grandes empreendedores no Brasil, né? São mais de 22, né, Jang, empreendedores que fundaram o Instituto Êxito, São e 36 fundadores. 36. Hoje a gente já tem mais de 600 sócios e patronos como você, por exemplo. Deixa eu fazer uma consideração aqui. Nós fundamos o Instituto Êxito como um propósito de vida, pessoal. É para ajudar os jovens e as pessoas que precisam para mudar de mentalidade, né? A gente quer levar educação socioemocional para os jovens de escolas públicas. Eu digo jovens, pessoas de 10 a 100 anos. Aquelas pessoas que Uhum. precisam para que mudem de mentalidade. E a gente está fazendo isso como? Através de uma grande plataforma de cursos online gratuitos. Nós temos mais de 600 cursos, palestras, vídeos inspiracionais, mentorias sobre habilidades socioemocionais e habilidades técnicas. Se você é um empreendedor e quer participar desse movimento que é um movimento obstinado, né? Como sócio, basta entrar lá no site www.institutoexito.com.br e participe como sócio, porque a gente quer que você contribua com curso, mentoria, com palestra, né? Agora, se você não é ainda, pode ter acesso também e acessar mais de 600 cursos e palestras gratuitas sobre empreendedorismo, porque a gente quer ajudar você a mudar
de mentalidade, a ter uma mentalidade de trabalhabilidade, ou seja, uma mentalidade empreendedora, né? Esquecer aquela mentalidade de que tem que conseguir um emprego, porque até por conta da inteligência emocional, a inteligência artificial e a automação, a maioria dos empregos estão se acabando. Então você tem que empreender na vida e nos negócios. Entendeu? Então junte-se a nós aí no Instituto Êxito, www.institutoexito.com.br. Ô, Jang, só Oi. quero mandar um beijão pro pessoal que tá assistindo nós aqui na live aqui, tem muita gente. Agradecer todo mundo que tá vendo aqui, o Antônio Carlos, aí o site do Instituto Êxito tá aí, o TH aqui, o rapaz aqui comentou, né, sobre a metanoia, né? Exatamente, o Instituto Êxito, ele promove isso, a metanoia nas pessoas, essa troca, né, de pensamentos, do mood dos nossos pensamentos. Sheila, pessoal de Belo Horizonte também, Thaís, um beijão pra vocês. Tem até fã-clube meu aqui, Jong, ó lá. Legal, Cici, 1.000 pessoas aí participando desse bate-papo sobre empreendedorismo nosso, né? Muito bom legal isso. demais. Que Então, ótimo. pessoal, junte-se a nós no Instituto Êxito, ou como sócio, ou se não como beneficiário, né? Entre lá e tem acesso gratuitamente a todos os cursos nossos. Meu, de Lucas, você já gravou o seu curso, Lucas? Eu vou gravar hoje. Hoje. Ah, que bom, Hoje que eu vou bom. gravar uns. Vou combinar aqui com o pessoal aqui do Epitia pra gente gravar algumas bisnaguinhas. Ô, Jang, Você vai dar palestra no Summit Êxito de Empreendedorismo, que é o maior congresso de empreendedorismo que você vai dar palestra? lógico que vou, eu fui convidado aí. Já foi, né? Aham. Ótimo, muito legal. Ô, Jang, eu tava Oi. aqui, a gente falou sobre bons hábitos, né, no início da live, Ó, e aí hoje eu tava no Instagram do Joel, né? O Joel você conhece, né? Jota. O Joel J, ele posta, eu adoro o Instagram dele, eu adoro o Ele, perfil ele, dele. ele fez live comigo aqui, disse as chaves Sim, dele na primeira jornada. sim, inclusive mandar um super abraço pro Joel, mas ele postou hoje uma frase que eu achei muito interessante para dividir com você, até anotei aqui. É, a motivação não é confiável. E as pessoas, ó, pra você ver, porque muita gente fica falando assim, nossa, eu não tenho motivação para fazer as coisas. Eu ouço muito que as pessoas não têm motivação, por exemplo, para iniciar uma atividade física. Não tem motivação. Mas o que as pessoas não é motivação, porque como estava lá, como o Joel colocou aqui, ó, pois a motivação ela é inconstante, ela oscila, ou seja, tem dias que você vai acordar motivado e tem dias que você vai acordar desmotivado. Isso é super natural, isso é super normal do ser humano. O que a gente deve buscar, então, é disciplina. E é isso, e eu vou assim, vou te dizer, Jang, que para mim uma das maiores qualidades que eu desenvolvi ao longo do tempo foi a disciplina. Às vezes, vou fazer vamos dizer assim, um exemplo, dar um exemplo aqui de atividade física, porque é algo que eu amo, né, que eu gosto muito. É, eu nem sempre eu estou motivado a ir fazer um treino, mas eu estou sempre disciplinado a poder encarar isso, mesmo sem motivação, porque eu sei que, mesmo não tendo motivação, mas se eu encaro aquilo de frente e vamos dizer assim, e sigo com um plano, eu sei que isso vai me render muitos bons frutos. Então, eu penso que as pessoas dividindo isso, essa ideia que hoje me veio esse insight com a frase do Joel, é que a gente não deve buscar motivação, porque a motivação ela acaba. Que a gente deve buscar ter disciplina. E a disciplina a É, gente só consegue desenvolver ela através da criação dos bons hábitos, que foi o que a gente estava falando, né? eu quero comentar isso, que é muito interessante, né? Não é que a gente não deve buscar motivação, a gente deve buscar motivação. Porque motivação significa o quê? Motivo mais ação. Você tem um motivo para agir. Então é importante que a gente busque motivação em tudo na vida da gente. Tudo que a gente for fazer, é bom que a gente busque a motivação, né? Porque as pessoas motivadas, as pessoas elas conseguem, elas têm mais garra, mais Isso. força para poder realizar. Só que infelizmente nem sempre a pessoa vai estar motivada. É o que ele disse, o que você está ratificando aí, né? Porque a motivação ela não é constante, ela é inconstante. Mas eu quero dar um exemplo aqui, ó, um amigo meu, William Douglas, que hoje é desembargador federal, na época que ele estudava, e ele dizia, Janguia, quando a motivação eu tô com muita tesão, muita motivação, mas quando ela começa a cair, eu meto a mão no bolso e puxo o contra-cheque de juiz federal. Ou seja, aí vejo o salário com o salário bom e volto a estudar novamente. Porque Hum,
Quando ele cansava e caía a motivação, ele metia a mão no bolso. Então a motivação para ele era ver lá que o salário era bom e ele precisava passar no concurso público. Agora, a motivação não pode ser nem sempre ou somente financeira. A motivação tem que ser propósito. Eu, quando estudava para o concurso de juiz federal, eu queria ter um salário bom, né? Mas a minha motivação maior era fazer justiça, né? Eu queria ser um juiz justiceiro, fazer justiça com justeza. Quando eu criei o Biro Jurídico e a Faculdade Maurício Nassau, além de ganhar dinheiro também, né? Claro que a motivação financeira é de extrema importância, você tem que ter outras motivações. E uma outra motivação minha era procurar ajudar a preparar, a qualificar as pessoas, ajudar o Brasil a se desenvolver, porque o Brasil só se desenvolve com a educação. Exato. Você quer mudar o Brasil, primeiro lugar é a educação, segundo lugar é a educação, terceiro lugar é a educação, quarto lugar é o empreendedorismo. Agora, nem sempre a pessoa vai estar motivada, seja financeiramente ou com outro tipo de motivo. Daí Exato. a importância do que você usa, da pessoa estar altamente ou ser altamente disciplinada. Porque quem é a mãe e o pai do êxito é a disciplina e o hábito. Você tem que ter o hábito, como Isso. você tem, de acordar todo dia pela manhã cedinho para ir malhar, mesmo sem querer, mesmo sem estar motivado. Então, você tem que estar altamente. Como a pessoa nem sempre vai estar motivada, ela tem que estar disciplinada e ter hábitos, hábitos Isso. saudáveis. Porque a disciplina e o hábito é o pai e a mãe do êxito. Você só tem êxito se for disciplinado e se tiver hábitos saudáveis, né? Até Isso. A Marina que está acompanhando a gente aqui escreveu muito interessante uma frase. Quando a motivação dorme, a disciplina assume o comando. Exatamente, Marina, que legal. Adorei, Isso é, um- adorei. isso é uma lição que você passou aí para a gente. Ó. Essa eu já vou anotar aqui. Quando a Foi, eu motivação também amei dorme, essa. essa eu adorei. A Vou disciplina assume anotar o comando. aqui, já aprendi essa com você. E é isso que eu queria que vocês fizessem. Lá na live que vai ficar gravada, manda umas lições para a gente também, para a gente aprender, né? E também no print a tela aí, né? E manda algumas mensagens, marca a gente, manda algumas lições para a gente também, porque aquelas lições realmente que a gente aprender, a gente reposta. Quando a motivação dorme, a A disciplina disciplina. assume o comando. É extraordinário isso. Obrigado, É verdade, Marina. pessoal. Amei, amei. Obrigado. Isso é uma realidade muito forte. Mas, Luca, eu queria perguntar aqui, ó. Além de ser um empreendedor da música, né? Você também é empreendedor empresarial. E muita Uhum. gente acha que empreender é só criar empresa, mas não é só criar empresa, não, pessoal. Antes de empreender no CNPJ, você tem que empreender no seu CPF, né? Exato. Acreditar em você e fugir das crenças limitantes, mas é importante empreender empresarialmente também. Mas antes, lembre-se que empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito, é estilo de vida, é criar coisas, é fazer acontecer, é movimento, movimento, é você ser um cara criativo, inovador, né? Ter ideias, mas Exato. não basta só ideias, tem que transformar ideias em ação para gerar inovação, é transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade, né? E Lucas, além de empreender na vida, no CPF dele, vem empreendendo também na música, porque os colaboradores podem empreender também. As pessoas, Sim. os colaboradores de empresa podem empreender na própria empresa no CNPJ dos outros. A gente chama de intraempreendedorismo, né? Você pode empreender como profissional liberal, você pode empreender como funcionário público. Eu me considerava um juiz empreendedor, porque eu procurava fazer diferente, prestar tutela jurisdicional Exato. de forma rápida, eficaz, com agilidade. Isso é empreendedor público. Pode ser um cantor empreendedor, né? E você pode empreender empresarialmente. Então, você, além de ser um cantor empreendedor, você vem investindo em diversas empresas, né? Tem bastante sociedades, que vai de agência de celebridade, estúdio de tatuagem, centro esportivo, oficina de motos, né? E quando você começou a ter interesse para empreender empresarialmente, e por quê? Bom, assim, eu tô num momento, esse momento que a gente. Mandar um abraço pro João Kepler que tá assistindo a gente aí. Beijão, meu irmão. Tamo junto, A viu? Kepler tá aí, é meu sócio, Kepler. Tá. É, na Bolsa Nova. Assim, eu tô num momento muito. Ao mesmo tempo que nesses 2 anos que, né, aconteceu esse monte de coisa, eu tive que começar a conviver, né, com uma vida sem shows, né? Então me sobrou muito tempo, né? Muito tempo livre para poder me dedicar às outras coisas. E uma dessas coisas que eu comecei a me dedicar bastante, né, nesses 2 anos foram nos meus empreendimentos fora da música, né? Lógico que dentro da música também eu continuei com o meu trabalho, né? Gravei um DVD,
que tá para sair agora esse mês, entre os dias 10 a 15, vou lançar o meu novo DVD, mas sobrou muito tempo para eu poder me dedicar a esses empreendimentos. O Jang citou alguns, e os que eu tenho, vamos dizer assim, me dedicado bastante são os meus empreendimentos no nicho fitness, no nicho da saúde, é um nicho que eu acredito muito, né? Eu acredito muito porque faz parte do meu propósito, né, de poder divulgar o bem-estar, de poder divulgar a importância dos bons hábitos, né, de uma vida mais saudável. Então, hoje eu tenho uma rede de academias chamada Skyfit Academias. A gente já está com 10 unidades e prontos para inaugurar mais 4. Vamos abrir agora para franqueados também. Também comecei a investir bastante no meu shot da alegria, que é um shot matinal, super saudável, com ingredientes naturais, que eu vou lançar agora também nesse mês que vem. Enfim, eu gosto muito de empreender e eu me sinto bem. É quase que uma diversão para mim empreender em nichos que fazem parte de verdade da minha vida, né? Porque eu acredito que, assim como a música, quando a gente oferece um produto, quando a gente faz parte de uma marca, de uma empresa que tem o propósito alinhado com o seu, as coisas meio que o dinheiro é uma consequência inevitável, sabe? Assim, eu creio muito que, assim como as pessoas ouvem uma música quando eu canto, e ali tem uma verdade, porque foi eu que escrevi, essa música ela tem muito mais probabilidade de fazer sucesso. Quando eu estou cantando uma verdade, quando eu tô colocando, né, o meu propósito ali naquela música, para que as pessoas ouçam, sintam isso e absorvam. Então, para mim, é a mesma coisa quando eu estou empreendendo em alguma coisa, em algum nicho. Por isso que as academias e os outros empreendimentos que graças a Deus, eu consegui levantar, assim como a minha plataforma de treinos também, que hoje já conta com mais de 1.000 membros. Isso só acontece, o sucesso só acontece porque isso é de coração, sabe? É algo que é inerente, é algo sabe, que é a minha verdade. Então, uma dica que eu dou para os novos empreendedores e para todo mundo que está assistindo a gente é que você trabalhe com aquilo e empreenda naquilo que você realmente ama e que faz parte da sua vida de verdade, que é a sua verdade. Porque as pessoas conseguem captar isso, sabe? Muito Isso, legal. Você se considera um empreendedor obstinado? Que eu sou obstinado. obstinado, obstinado. Porque mesmo com eu obstinado, que é o mesmo que resiliente, né? Que é o mesmo que, vamos dizer assim, camaleão também, que é se adequar, né? Se Se adequa, adequar camaleão se adequar às às dificuldades, nuances, às às adversidades, às dificuldades. nuances da vida, né? Exatamente, Muito legal. exatamente. Diante do que eu lhe acompanho, eu defino você como um empreendedor obstinado, compulsivo e imparável. Porque eu sou Obrigado. obstinado, empreendedor obstinado, guerreiro, compulsivo, que está sempre fazendo, imparável, que não para mesmo. E a gente tem que ser Jang, imparável. e Oi. me veio um insight aqui agora que é muito interessante, né? Esse momento, né? Esses 2 anos que a gente tem passado aí, né? Com todas essas mudanças que aconteceram, o obstinado, o camaleão, o resiliente, ele entende uma crise como uma baita de uma oportunidade, sabe? E foi exatamente isso que aconteceu comigo, por exemplo. No momento de crise, vamos dizer assim, no meio musical, por exemplo, que foi a falta de shows, etc., foi aí que nossa, foi aí que a minha vida no empreendedorismo começou vamos dizer assim, a se tornar algo muito mais satisfatório e eu consegui atingir resultados incríveis através de algo que eu achava no início que ia ser ruim. Então, quando você entende que sendo obstinado, você vai começar a agradecer pelas crises na sua vida. Eu, graças a Deus, cheguei nesse ponto. Quando chega uma crise na minha vida, em qualquer aspecto, pode ser no relacionamento, pode ser no meu trabalho, eu já agradeço a Deus pela oportunidade de estar passando por uma crise, porque é dentro da crise que acontecem as melhores coisas, vocês podem ter certeza. Porque no momento de maior pressão da sua vida é onde você vai achar o diamante, sabe? Aquele grafite vai virar diamante
e você vai começar nas próximas crises, que isso nunca acaba, né? A gente vai estar cheio de crise o resto da vida. Você vai começar a agradecer a Deus Exatamente. por essa oportunidade. Veja que legal, pessoal. Veja que lição o Lucas está passando aqui para vocês, obstinados, para os meus seguidores e para os deles também. Muita gente nessa pandemia ou nas crises diversas, porque a vida inteira vai ter crise, né? Todo mundo tem problemas e vai passar por problemas. Todo mundo vai passar por dificuldades, por adversidades. Todo mundo vai cair, vai fracassar, né? Só não vai passar, só não vai cair, e fracassar quem nunca vai tentar, e a gente tem que tentar. Mas, enquanto tem muita gente se lamentando, se lamuriando, se lastimando por conta da crise, das dificuldades, das adversidades, Lucas está ensinando aqui que nas adversidades surgem oportunidades. E você tem que procurar as oportunidades que as adversidades trazem, né? E eu digo que as adversidades são grandes professores da vida da gente. Então, ele veio a crise, veio a pandemia, pararam os shows, mas ele procurou empreender empresarialmente naquilo, em diversas situações que ele gosta, e tem várias empresas, já se desenvolveu, né? Ou seja, ele buscou criar oportunidades nas adversidades. Jang, Muito interessante. Oi. quando as pessoas passam, veio outro insight aqui, que quando as pessoas passam por uma crise, a primeira coisa que a maioria das pessoas pensa em fazer é uma oração, certo? Quando a gente passa por uma crise, eu, por exemplo, eu sempre procuro orar, fazer uma oração, né? E a oração, ela já, no nome ela já diz, né? Oração. A oração, ela não é só aquelas palavras que você direciona a Deus, né? A algo maior que a gente. A oração, ela é mais do que só as palavras. A oração precisa de ação, né? Oração. A ação é uma grande prece, sabe? Enquanto você está agindo, as coisas, as boas coisas vão começar a acontecer na sua vida. Então, a gente precisa também, além de pedir a Deus, a gente precisa buscar também. Porque não tem como a gente chegar numa crise, cruzar os braços, aí faz uma oração e fica em casa, entendeu? E fica parado. Em casa não, né? Fica parado, sem fazer nada. Sem ter uma ação nenhuma, né? É até difícil de Deus responder, sabe? A sua súplica, a seus pedidos, sabe? Claro. Ele não vai ter como, não vai ter matéria-prima para poder fazer as coisas boas chegarem em você, né? Claro, pessoal, que é de extrema importância que a gente tenha fé em nós mesmos, que a gente tenha fé em Deus, muita fé. E eu não estou falando aqui de religião, né? Eu estou falando de iluminação divina. Iluminação divina Exato. não é religião, é você ter fé em Deus, no Criador, num ser superior. É você procurar fazer a coisa certa, é você se pautar pelos princípios, preceitos e valores transcendentais para uma vida humana digna, né? Que é ser ético, honesto, trabalhar com ética, com honestidade, com integridade, com probidade, né? Porque com fé tudo é possível, sem fé nada é possível. O Porém, Edu, o Deus Edu falou disse, assim, ó, o Edu colocou assim, ó, fé sem ação é pura enganação. exatamente, é isso que eu ia chegar agora. Porém, Deus disse, tenha fé em mim, que eu faço a minha parte, mas você tem que fazer a sua. Ore e haja. Ore mais ação. Você ore, tenha fé em Oração. mim, agora haja. Oração. É orar mais ação, meu amigo. Porque não adianta orar e ficar esperando que Deus mande do céu. Porque a única coisa que cai do céu é chuva. É chuva. Então Deus disse: ore, tenha fé em mim, mas faça a sua parte, porque eu vou fazer a minha. Se você não fizer a parte, é uma combinação. A oração, Uhum, orar, fé mais ação. Se você não faz a sua parte, não basta a oração, não. Então, exatamente. faça a coisa certa, tenha fé, haja com honestidade, ore muito, tenha fé em Deus, mas haja, né? Lucas, eu acho que você também apesar de ser cantor, né, empreendeu inicialmente como cantor, você é um empreendedor nato, né? Eu acho que você é um empreendedor nato. Eu costumo me definir como um empreendedor nato, serial e premeditado. Eu escrevo no meu livro A Arte de Empreender, né, as características dos empreendedores. O empreendedor nato é aquele que nasce com o dom de empreender. Isso. Embora eu diga que todo mundo nasce com dom, uns com menos, outros com mais, né? Eu nasci com o dom de empreender, embora não seja de uma família empreendedora. Aquelas pessoas que são de famílias empreendedoras têm muito mais facilidade para Sim. empreender.
Uhum. né? Os que não nascem têm que ser superadores de adversidade. Então eu não nasci, mas superei as adversidades. E não Eu sou adianta empreendedor. também, e não Oi? adianta também nascer com um dom e não aprimorar ele ao longo da vida também, né? Tem que praticar, tem que experienciar, tem que aprimorar, né? Eu também me considero um empreendedor serial. Quando eu empreendo, o negócio dá certo, eu já começo a empreender de novo. E também me considero um empreendedor premeditado. Empreendedor premeditado é aquele que se prepara para empreender, é aquele que adquire conhecimento, que estuda o negócio, o produto, o serviço, né? É aquele que procura adquirir as características para empreender naquele ramo. Você se acha um empreendedor nato, serial, premeditado ou as três coisas? Eu me acho um empreendedor nato serial. Eu, assim, vamos dizer assim, eu preciso agradecer muito a meu pai por isso, porque além de ter nascido com esse dom, né, eu também tive uma grande ajuda dele, porque meu pai, ele é locutor de rádio, começou como repórter de campo, locutor de rádio, mas ele começou a pegar uns bicos na rádio para poder vender propaganda, né? Então, assim, a nossa vida lá em Patrocínio, Minas Gerais, era baseada nas propagandas que meu pai vendia. E eu acompanhava ele depois das aulas, eu ficava à tarde livre, e aí eu acompanhava meu pai para fazer essas vendas de propaganda. Ele era, além de vendedor, ele é super criativo, porque ele ia escrevia a propaganda, até inventava slogan para a marca na hora, vendia a propaganda e eu ficava acompanhando aquilo. Né? Eu fui aprimorando esse meu dom, esse meu dom para vender, para empreender, através desse acompanhamento que eu fiz com o meu pai, sabe? Assim, eu tive fui muito abençoado assim por ter ele na minha vida, porque me ensinou bastante essas andanças assim com ele, sabe? Era engraçado que se a gente queria material escolar, aí meu pai tinha que ir lá na papelaria para vender uma propaganda para a gente poder comprar o material escolar. Aí se a gente queria um tênis novo, aí eu ia lá com meu pai e ele vendia uma propaganda para a loja de sapato para a gente poder ter tênis novo. Então, a minha vida, por vários e vários anos, ela foi baseada nisso. Então, eu creio que foi isso que me permitiu ser um empreendedor nato e um empreendedor serial também, sabe? Pois é, pessoal, veja a lição de Lucas aí. A fruta só cai perto da árvore, né? Ele aprendeu com seus pais que eram empreendedores, aprendeu com seu pai que era empreendedor. Ou seja, ele usou aquilo que eu chamo de uma das mais importantes chaves também da criação de riqueza, que é a modelagem. Ele modelou o Modelagem. seu pai, ele aprendeu com o paradigma, né? O paradigma foi seu pai para empreender. O pai dele ensinou a ele os caminhos árduos do empreendedorismo e ele seguiu adiante e conquistou. Então, a modelagem é uma chave importante, né? Desde criança a gente começa a modelar as pessoas. Agora, a gente não modela completamente. Eu modelei muito meu pai também em duas coisas. Primeiro, a trabalhar muito. Meu pai trabalhava demais, né? Pena que trabalhava de forma braçal, não trabalhava com a inteligência, até porque não teve a oportunidade de estudar, ele não tinha o conhecimento, ele não tinha a riqueza do conhecimento. Mas o que eu aprendi com ele também, modelei a ele, foi, ele dizia, depois que der a palavra tem que cumprir, é no fio do bigode. Ou seja, aprendi a negociar bastante, mas depois de dar a palavra tem que cumprir, porque meu pai sempre ensinou. Meu pai era um empreendedor da vida, né? Ele não era um empreendedor empresarial. Apesar de Sim. ter tentado montar muitos empreendimentos empresariais, nunca deram certo, infelizmente. Ele era agricultor, aí montou um barzinho, não deu certo, montou uma sorveteria, não deu certo. Ou seja, porque ele não era detentor das características, né? Pouca gente que empreende sem adquirir as características dos empreendedores de sucesso, sem procurar se qualificar para empreender, ou seja, se premeditar para empreender, é difícil dar certo. É. Mas mesmo as pessoas que não são de família empreendedoras podem dar certo se procurar se preparar, se procurar adquirir as principais qualidades. Mas, Lucas, eu vou fazer uns avisos aqui para a Ah, gente continuar esse debate. Pessoal, então, primeiro aviso, né? Eu queria os 1.000 pessoas que estão aqui. Quem quiser participar do Êxito ou assistir os cursos gratuitamente ou como sócio, entra no site www.institutoexito.com.br. Quem quiser participar do almoço mentoria comigo em setembro, que eu vou marcar a data,
no meu site janguiediniz.com.br, Movimentos Obstinados, e vão ser 12 pessoas que vão participar, 12 obstinados que vão participar. Os seguidores de Luca que quiser me seguir, aí diariamente eu estou colocando mensagens de empreendedorismo, assim como os meus também seguidores querem seguir o amigo Lucas aí também. É um Por grande favor. empreendedor, além de ser um grande... entra aí na minha tela aí, ó, Jangueiro Diniz, ou se não aí na dele, Lucas, Luco, Segue e a gente. participei. A live vai ficar gravada, né? Os melhores comentários, as melhores lições vão receber um livro meu, dos 26 livros que eu já publiquei. Eu vou mandar um livro para você. A próxima live de amanhã vai ser com Cris Arcangeli. A gente Ah, começa a que falar agora com legal. as mulheres empreendedoras, as guerreiras, as Ó, obstinadas. Jang, e eu fiquei super feliz porque você publicou, né, ontem a lista dos convidados para essas lives e tem muita mulher, e tem muita mulher. Muito, Acho muito. super importante você ter, vamos dizer assim, ter uma lista com várias dessas mulheres tão, sabe, tão, que são tão Guerreira. exemplo, né? A Cris, por exemplo, é um grande exemplo de mulher empreendedora, né? E fico Exatamente. super feliz com isso. Exatamente. Passa aí a mensagem final aí para o nosso povo aí. Ah, cara, só agradecimento, né? Só agradecimento esse tempinho de live aqui. Foi, como eu disse, né? Foi como ler um livro, um resumo de um grande livro. Ter essa conversa com o Jang e com vocês. Eu fiquei feliz porque a gente entrou aqui com essas mais de 1.000 pessoas e a gente se manteve, né? Então quer dizer que as pessoas que estão aqui, elas estão realmente interessadas em ouvir, né, sobre essas chaves, né? Eu fico super feliz e agradecido por você ter me convidado também. E isso para mim é um baita de um reconhecimento. Fico super feliz mesmo. E agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, tanto os meus seguidores quanto os seguidores do Jang também. Fico feliz de poder fazer esse cross aí. Obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Foi muito legal. Você passou muitas lições aqui, né? Pessoal, meus seguidores aí, entra aí, segue Lucas aí, o de Lucas aí, Jangueirinho, me segue aí, porque a gente tem muito as ideias, muito conhecimento para compartilhar com vocês aí. Até o dia 12 a gente vai ter live aqui ao meio-dia e finais de semana às 18 horas. Muita gente boa, né? Muitas chaves vamos passar. O objetivo nosso é compartilhar conhecimento, porque o conhecimento para ser perenizado tem que ser compartilhado, meus amigos. Se você tem a chama do conhecimento, deixe que nela outros acendam as suas velas. É muito interessante. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração. Amanhã, Cris Arcângela, ao meio-dia, né? Não esqueça aí da live gravada, os comentários. Não esqueça de marcar a gente aí no print da tela. Estamos juntos porque nós somos obstinados. Obstinados por vencer, obstinados por empreender, obstinados por criar coisas que gerem valor para a sociedade. Coisas que gerem É valor para a isso. sociedade. Beijo no coração. Irmão, Tchau, vamos gente. almoçar agora, né? Vamos almoçar agora, Bora. né? E Bora. até amanhã, obstinado. Tchau, gente.